Boa noite, muito boa noite, espectadores do Norte RS, grande família do nosso podcast, que acompanha o nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre o projeto de lei de segurança nas escolas, este que teve audiência pública. Estamos aqui com os vereadores Pablo Mari e Ayrton Ortiz. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pablo. Boa noite, Thompson. Boa noite, meu colega Ayrton. Boa noite especial a todo mundo que está nos acompanhando. Ayrton, boa noite, tudo bem? Boa noite, Thompson. Boa noite, meu colega, meu amigo Pablo. Boa noite, Lico. E dá uma boa noite especial a toda a nossa comunidade sarandiense, especialmente os que estão nos acompanhando ao vivo. O Norte RS pode produzir este podcast, que se torna praticamente um documentário quando a gente pega assuntos que são de grande interesse à comunidade, como é este que vai proteger as nossas crianças, graças à técnica do Walter Nedel Filmes, que está aqui nos bastidores, na produção, com hoje 3 câmeras. Às vezes a gente consegue uma, às vezes a gente consegue mais. Quando eu estou sozinho, né, Walter? Nas dependências da Boa Vista Home Design, a nossa anfitriã, um grande abraço e um agradecimento ao senhor Tarcísio Liu, que representa esta grande empresa no município de Sarandi. E podemos também dar os nossos agradecimentos à nossa querida Jane, da Padaria Kennedy. Ayrton ou Pablo, esse projeto ele se deu início quando? Esse projeto ele surge logo na sequência dos debates do que aconteceu naquela escola em Santa Catarina, aqueles atentados, né, aquela barbaridade que aconteceu lá. E logo naquela sequência surgiu o debate do que a gente pode fazer em Sarandi, né, para nos protegermos, para evitarmos, né, no curto prazo, no médio prazo, então políticas públicas. Data de 5 de abril esse projeto. Inicialmente foi um projeto que o colega Ayrton junto com o colega Marcelo iniciaram o texto. E quando eu fiquei sabendo que eles estavam elaborando um projeto que estabelecesse políticas públicas de segurança para as escolas, eu pedi para fazer parte como coautor, né, dando minhas ideias, né, para contribuir com o texto que chegou nessa versão final ali, se não me engano são 8 pontos, né, colega, que a gente colocou em pauta e hoje é um projeto aprovado, né, aprovado em Sarandi, iniciando a implementação. Sim, aqui nós temos uma correção, né, Ayrton? Você tinha me falado, ele é feito pelo Legislativo e ele está já aprovado para execução. Isso, é um projeto de lei do Legislativo, né, de autoria, né, de início do projeto legislativo, foi votado pela Casa, foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores aprovaram, e foi sancionado pelo prefeito sem vetos. O prefeito acatou o projeto, ele podia ter vetado, no caso, né, uma coisa ou outra, mas ele sancionou o projeto na íntegra e a partir disso ele vem trabalhando para implementar esses 8 pontos dentro das escolas. Quando a gente tem um caso como esse que aconteceu em Santa Catarina, que foi então um arranque, né, ele torna um projeto preventivo. Né, em Santa Catarina já se torna corretivo porque lá aconteceu. Em Sarandi não tem nenhum caso, não tinha nenhum caso conhecido. E tomara que continue sem ter, né? Agora com o projeto que nós podemos se aprofundar um pouquinho, né? Nós temos um tempo aqui, podemos se aprofundar no que esse projeto vem beneficiar, ele é para o aluno, ele é para o pai do aluno, ele é para o professor. Eu entendo que é um projeto para toda a cidade, né? Porque quando a gente fala em segurança pública, né, a gente envolve toda a nossa sociedade. E segurança pública na escola, então é um pouquinho mais específico, mas junta 2 temas que são temas principais da política, né? A gente sempre fala saúde, educação e segurança, né, colega? E a gente juntou num projeto educação e segurança. O Ayrton, ele foi, que nem eu disse, o propositor inicial, né, da ideia, junto com o colega Marcelo. Ele levantou esses pontos que, de certa maneira, é tipo assim, como fazer para evitar, como fazer para dificultar, vamos dizer que alguém queira fazer uma barbaridade dessa. Então temos que dificultar a vida do cidadão que quer fazer isso, né? E também como evitar no longo prazo, né? Então se acontecer, como reage, dificultar a situação do cara e também evitar que isso venha a futuro, assim, nós temos essas situações. Teve participação direta da Brigada Militar, dos
dos entes de segurança pública? Nessa etapa, não. A gente elaborou as propostas, levou para discussão dentro da Câmara dos Vereadores, né? E a brigada ela participou depois da audiência pública que a gente convocou também, né? Foi a autoria nossa, né? A audiência pública de segurança pública nas escolas. Daí sim nós tivemos lá a presença do tenente Aguinaldo da brigada, trazendo também a visão deles, né? Sobre segurança pública, se botando à disposição da comunidade, né? Que é como a brigada trabalha. Corpo de Bombeiros também. Corpo de Bombeiros, nós tivemos também presença de praticamente todas as escolas, particulares, estaduais, municipais, né? Não foi uma coisa focada só no município, né? Creches também. Exatamente, as creches. Então a gente pôde ouvir isso daí dentro da audiência pública. Mas assim, dentro da audiência pública não foi muito diferente do que a gente pontuou no projeto, né? Por exemplo, que o primeiro ponto, a implementação de câmeras de segurança em todas as escolas municipais que não possuam a cobertura, desenvolvimento de procedimentos de monitoramento e acompanhamento em matéria de segurança escolar. Então, seria ponto 1. Então, assim, tu ter câmeras de vídeo monitoramento. Isso dá uma segurança muito grande para os alunos e para os professores. E para o pai também, claro que as imagens provavelmente não serão liberadas para público, mas o monitoramento remoto é uma tendência, né? A tecnologia é uma tendência, é o grande irmão nos observando. Na verdade, Thompson, a ideia do projeto nem seria usar essas imagens posteriormente ao dia. Por exemplo, amanhã nós vamos olhar as imagens para identificar alguma coisa. Falei bastante sobre isso, porque quando você chega ao ponto de ir buscar uma imagem para identificar alguém, é porque já aconteceu alguma coisa. Você está buscando para punir. Se você vai punir, nós temos a vítima, ou uma possível vítima. Então, a intenção do nosso projeto de autoria do vereador Pablo, o Pablo fala às vezes que ele é coautor, não é coautor. Isso é bondade do Pablo. O Pablo é um dos autores porque ele colaborou para a confecção do projeto, né, na elaboração do projeto, ele participou com ideias, o vereador Marcelo, o vereador Ayrton. Então é um projeto construído com 3 mãos, 3 cabeças pensando, e não é um projeto, autores do projeto somos nós, mas não é um projeto do Pablo, do Ayrton e do Marcelo, é um projeto que a gente fez pensando na comunidade sarandiense, seja a parte da escola, professores, demais funcionários, pessoal da cozinha, pessoal da limpeza, próprio tio que trabalha lá, e os alunos e os pais também, porque a gente recebeu bastante pedidos de pais até hoje, pais preocupados com a segurança nas escolas. Tu fez uma pergunta para o Pablo, se tinha algum caso. Felizmente a gente não tem casos, registros de vítimas, mas a gente sabe, conversando, uns 15 dias antes, eu e o vereador Marcelo fomos numa escola, e a gente via que tinha um menino que estava com uma crise lá, e a diretora colocou para nós que seguidamente acontecia aquilo, e ele queria ir embora, e ninguém segurava ele. Enquanto nós estávamos na secretaria, ele entrou umas 5, 6 vezes lá atrapalhando a reunião e pedia, olha, você não vai sair. Era 13 e pouco da tarde, ele queria ir para casa. E a gente via que o menino não estava bem. Tanto é que foi chamado a SAMU lá, foi chamada a própria brigada. E então, assim, a gente pode seguramente falar que acontecia em Sarandi e vem acontecendo. O que vem acontecendo? Não vem acontecendo, felizmente, né, Pablo Thompson, casos de agressões, tipo, e já aconteceu também. Mas assim, essa parte da barbárie, assim, o cara entrar lá, um crime frio, um crime de psicopata. O que a gente viu acontecer, nós tivemos um caso de um guri que sofreu um ataque com faca numa escola aqui, né? Sim, no pescoço, felizmente não veio a falecer, mas foi uma coisa mais passional. Que eu sempre diferencio o crime passional do crime frio, né? O crime passional é aquele crime motivado por emoção. Esse é um crime muito difícil que tu vai evitar. Tu pode evoluir o que for na humanidade, o crime da emoção uma hora vem, está na natureza humana da violência, principalmente no sexo masculino. É
algo na natureza masculina e não só do homem humano. Que os caras dizem, a sociedade cria o homem violento. Mentira. O sexo masculino é violento. Se tu pegar, tu vai para qualquer espécie, macaco, o macho e a fêmea, é o macho mais violento. Vai pegar boi e vaca, o boi mais violento. É algo da natureza masculina. Então, essa tendência vai acabar acontecendo em algum momento ou outro. Tá? Mas não significa que a gente tem que baixar a guarda. Pelo contrário, por tu saber que isso pode acontecer, que tu tem que ficar mais antenado ainda. Você lembra do relato do colega Giló, que estava... Era o diretor, né, quando aconteceu. Ele estava de vereador com nós e ele era o diretor na época. Ele nos relatou que isso é uma coisa que ninguém imagina que vai acontecer. Não tem como você prever e nem como esperar que isso vá acontecer. E é questão de segundos. Quando ele viu, já estava acontecendo. E foi um desespero total, uma coisa que ele nos relatou, que ele jamais esperou passar e não deseja que ninguém passe. Então, esse projeto, o objetivo dele é esse, é prevenir. A gente tem um dos pontos aqui que é o segurança. Deixa eu ver aqui no que fala, qual que é. É o 7º, que o município qualifique os... Não, esse é para ele qualificar os que tem. O 6º, que o município disponibilize um vigilante que permaneça cuidando da portaria da entrada às escolas e creches municipais, tendo em vista que o município já possui vigilantes nos quadros de funcionários do município. E depois a gente ampliou uma indicação também para as escolas particulares e escolas estaduais. Não colocamos no projeto porque a gente não tem esse poder de atuar em escolas estaduais e particulares. Mas a gente pediu, que eu acho que é o ponto mais importante do projeto, é um guarda, aqui nem fala em armado, mas um guarda, uma pessoa preparada, uma pessoa treinada para possíveis ações, possíveis casos que venham, precisar dali um pouco até usar da força física que a pessoa faça isso. Então, Thompson, esse projeto nosso é um projeto mais de prevenção. A nossa intenção, né, Pablo, não é punir ninguém, mas a intenção do projeto é que a pessoa saiba que se ela chegar lá, perto da escola, ela vai ter um monitoramento, alguém acompanhando ela, vigiando ela, os passos dela, e já alertando o guarda, ou a brigada militar, enfim, as forças de segurança, para evitar que ela entre na escola. Tem também uma porta de detector de metais, que a porta já vem para auxiliar o guarda, as pessoas que estiverem ali. Mas a parte principal do projeto eu acho que é o 6º, Pablo, ponto 6º, aqui, o artigo 6º, que fala que tem que ter um segurança nas portas. O que acontece, né? Que eu falei no início, a gente quer dificultar. Então, esse crime que a gente teve na cidade, que aconteceu, esses episódios de violência, vamos dizer assim, às vezes teve agressões entre alunos, teve agressões de alunos para professores. Nesse caso ali que a gente citou, foi um que foi com arma branca, né? Senão, normalmente, eles trocavam socos no intervalo, né? Uma coisa mais anos 80, vou dizer assim. Coisa de piá. Entendeu? Daí não vira aquela manchete. Só que esse tipo de situação ela acontece com o aluno que está frequentando a escola, aquela pessoa que está indo na aula e tal, surge uma situação, às vezes ele sofre um bullying, às vezes questão de namorada, enfim. Os gatilhos são inúmeros. São inúmeros, né? Nessa fase principalmente. Que o hormônio começa, é latente, e que nem eu disse, a natureza humana ela tende a ter, nessa fase, tem que ter uma atenção maior. Então, esse tipo de atuação, nós com um vídeo monitoramento, tu começa a inibir, porque o cara pensa assim, mas eu tenho uma câmera aqui, eu estou ficando nervoso, mas tem uma câmera ali me filmando. Aquilo cria no inconsciente dele uma repreensão. Exatamente, né? Tem um superego a mais ali cuidando. E o caso do vigia é o seguinte, parece um cara estranho na frente da escola. E um cara estranho entrando na escola. Quem que vai agir numa creche, como foi o caso? As professoras? Entendeu? Tu não pode pedir isso para as professoras, né? Coitadas professoras. Já estão assoberbadas já estão mandando educar, porque eu sempre digo, o professor é para ensinar matéria, não é para dar educação. Né? Não é função da escola, isso é função da família, mas já estão elas sobrecarregadas com isso também. Né? Vamos pedir que elas cuidem da segurança também? Não tem como. Então, tu entra a figura do vigia. O vigilante, depois que nós discutimos o projeto, vieram me falar que vigilante é armado.
porque senão ele é outro nome. A nomenclatura, daí é questão... Porteiro, se não for armado. Isso aí, tipo assim, uma coisa assim. Eu falei, não, beleza, né? A ideia é que tenha alguém lá que imponha respeito e que gere o medo ou receio naquela pessoa que quer vir cometer um ato desses. Porque daí normalmente é alguém externo, não que alguém que já vai na escola e frequenta não possa fazer, né? Mas o que a gente vê é isso e, pô, não é Brasil, não é Sarandi, não é Santa Catarina, isso é o mundo. Daí uns dizem, não, porque tem, que nem nos Estados Unidos, porque são muito brandas as leis de armamento, lá acontece bastante. Acontece, mas acontece em todos os países do mundo. Não é isso. Não é uma exclusividade do local. Não é uma exclusividade. Mas serviu de alerta. E é uma coisa que vem acontecendo, que eu estou dizendo, no mundo inteiro. Então, assim, demonstra uma certa doença hoje, vou usar essa palavra, talvez esteja errado, mas uma doença da juventude. Que ela, cara, o que leva alguém a fazer isso? Eu não consigo raciocinar. Em muitos casos, eles depois se matam. Eles vão lá, fazem uma barbaridade e se matam. Tipo assim, tu não consegue entender. Tu também não sabe o histórico do autor do crime. Exato. Quanto ele sofreu antes de planejar aquilo como uma vingança contra o sistema ou contra a sociedade. Exato. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Então, o nosso projeto, ele não tenta entender tanto as causas, ele tenta, assim, dizer, vamos evitar que aconteça. Então, a gente falou aqui já do monitoramento com a central, a gente falou aqui dos vigilantes, para estar lá na escola. Isso, nessas fases, eu também sempre digo assim, tem momentos que tu tem que agir. Nós tivemos uma pandemia, né? Na hora da pandemia, tu tem que ter um plano para a pandemia, porque é uma situação atípica. Ali, quando aconteceu isso na escola, o ministro da Justiça veio a público dizer que existia uma epidemia de violência escolar. Também, então, se tem uma epidemia, alguma coisa nós temos que fazer. É o momento de botar um guarda na escola. Daqui a pouco a coisa calma, o mundo muda, beleza, a gente repensa essas políticas, só que a gente tem que estar antenado na situação do momento, e a situação do momento pede isso, os pais pedem isso. Na quinta-feira, a gente votou o projeto na segunda, se eu não me engano, ou na terça. Eu sei que na quinta-feira estava uma onda dizendo que ia ter um ataque nas escolas, e não era em Sarandi, era no Brasil inteiro, que todas as escolas praticamente corriam risco. Era no dia 20? Isso, no dia 20. Ia ser o dia que ia tudo... Nós tivemos escolas que receberam só 20% dos alunos. Professores, inclusive aqui em Sarandi, alguns professores não foram. Entendeu? Por quê? Por causa do medo. Nessa hora, o poder público tem que dar uma resposta. O poder público tem que dizer, fiquem tranquilos, eu estou garantindo. Eu gosto muito da analogia sempre da família, né, com o poder público. Quando a criança está com medo, o pai e a mãe vai lá e diz, dorme tranquilo, a casa está fechada. Entendeu? Tu tem o dever de dar aquela segurança que está faltando para aquela pessoa. E ali no dia 20 a gente não conseguiu entregar isso para a nossa comunidade. Como tu falou agora, fiquem tranquilos, né? E nós falávamos nos bastidores o poder da brigada, que a gente tem que enxergar a brigada como os nossos amigos, né? Com Inclusive, certeza, o tenente são. Agnaldo, um abraço pro tenente que não pôde se fazer presente. Semana que vem a live é com os assuntos da Brigada Militar junto com o tenente Agnaldo. Mas a gente enxergar a brigada como nossos parceiros, como nossos colegas, né? Acho que você falou algo bem importante sobre isso, Ayrton. E você sabe qual que é o problema, Thompson, o maior problema? É lá na nossa infância, quando a gente é criança. Eu falei há pouco aqui que teve professores que não foram, mas eu não vim aqui para julgar professor. Quantos professores já tomaram chute nas canelas, para não falar outras coisas, de aluno nas escolas? Aí a gente vendo tudo que está acontecendo, e daí a gente querer ainda que um professor durma tranquilo, que ele vá para casa tranquilo, que ele acorde de manhã feliz da vida, sem se preocupar com o que está acontecendo. Então, a gente está aqui também para defender os professores, porque os professores, além de serem professores, cuidarem dos nossos filhos, eles são pais, são mães, são maridos, são esposa. Então, eles também têm que ter a segurança. E em relação à polícia, a gente muitas vezes, quando é criança, quando nós éramos crianças, eu me criei em vila, sou de vila, moro em vila, tenho muito orgulho, jamais vou querer sair da vila.
Mas muitas vezes a gente fazia alguma coisa errada, o próprio pai da gente falava, olha, eu vou chamar a polícia para te pegar. Tipo, como se a polícia fosse o monstro. Nós fazíamos a arte e dava a entender que a polícia ia vir corrigir nós. E a polícia, sim, ela tem que corrigir quando é feita uma arte. Mas não era porque nós estávamos errados, era para assustar. Então a gente se criou, Thompson, Pablo, a gente se criou com um pensamento que quem era o errado era a polícia, que a polícia era inimigo da gente. A gente se cria na vila, infelizmente, hoje bem menos, né? Mas a gente se cria numa cultura na vila, numa imagem, porque qual que é a imagem da gente vendo o policial na vila? O policial ele entra na vila, hoje não. Hoje tem muitas ações, muitos trabalhos sociais. Por exemplo, em Sarandi a gente não vê um policial agredindo ninguém, mas antigamente o que a gente via? A gente via, a única coisa que a gente enxergava era o policial entrando lá na vila para prender o vizinho, para prender o pai, para prender o irmão, para buscar a gente, mas a gente via aquilo como um mal que eles estavam fazendo. A gente não parava para olhar o que tinha sido feito de errado. E o policial estava indo lá para nos proteger. Até pela compreensão, né? Uma criança tem um vizinho ali. O vizinho daqui a pouco é um criminoso. Mas para aquela criança o vizinho é legal, porque ela chega lá, o vizinho dá uma bala, o vizinho conversa, o vizinho conta a história, o vizinho brinca. Então, o vizinho é meu amigo. Mas na verdade era um criminoso. Vem a polícia e prende, entendeu? E isso vai desenvolvendo essa mentalidade, que nem tu disse, eu acho que hoje estamos superando muito isso. A gente andava de carro e dizia, você comporta porque ali tem a polícia. Né? E daí aquela coisa, como se a polícia fosse algo, meu Deus do céu, a polícia. Se o teu carro tá certinho, se tu tem... né? Então, assim, a gente, felizmente, né, a gente está desenvolvendo essa mentalidade que não... Vem diminuindo, exato. Vem diminuindo. E agora vamos gravar a nossa polícia. Quando deu a situação, a polícia ficou fazendo ronda nas escolas. Elas passavam nas escolas. Elogiar, né? Ela agiu rapidamente. Assim, estão com medo. Bem, nós não temos como botar um brigadiano em cada escola. Tem muito mais escola que brigadiano. Vamos ficar fazendo a ronda. E eles ficaram fazendo isso. Felizmente, não precisou agir. Mas eles estavam lá. Estavam fazendo a sua função. Esses dias estava tendo um monte de arrombamento aí. Eles ficaram... O pessoal até falou umas bobagens na internet. Que, cadê a brigada? Cara, a brigada prendeu. A brigada fez as rondas, achou os caras e prendeu. Qual que é o problema do Brasil? A nossa justiça ela é muito branda. Ela é hoje uma justiça muito garantista. Então, tipo assim, prende e solta. Tanto que, se tu pesquisar, grande parte dos crimes são cometidos por reincidentes. O cara está na liberdade condicional e está cometendo crime. Tanto que, na nossa região, e quando tem a saidinha ali de final de ano, cara, aumenta os furtos, porque é aquele cara ali. Tanto que uma vez eu me lembro que eu entrevistei o delegado, quando chegou aqui em Sarandi, se não me engano foi o delegado Leandro, e daí eu perguntei sobre a questão da polícia, que daí prende, solta, e ele disse, o problema do Brasil tem prisão de menos. Eu disse, mas todo mundo diz que é uma das maiores população carcerária. Ele, cara, falta espaço, nossa cadeia aqui é super lotada. Então acaba que vira e mexe, a juíza manda soltar, porque não cabe, então fica na rua, daí pega quem que é os piores fica, os mais ou menos vai para a rua. E o mais ou menos está na rua, ele pensa, eu cometi um crime, me prendem e me soltam, bem. E já aprendeu com o pior lá dentro umas manhãs a mais. Eu digo assim, o cara vê que, mas vai mudar o quê na minha vida? Porque se eu fizer um negócio desse aqui, eu furto, me prendem e me mandam de volta para a rua, então eu posso furtar, porque qual é a punição? Não tem? E os professores, a gente vem com vários vícios de casa quando a gente vai para a escola. É criado de um jeito e nem o pai tenta dar o melhor, a mãe tenta dar o melhor para o filho. Mas o filho, quando chega na escola, ele vê um monte de gente nova. Eu sei porque nós passamos por isso. E tu já quer fazer um monte de coisa diferente do que tu fazia em casa, porque o pai não está ali, porque a mãe não está, porque a diretora não é meu pai, o diretor não é meu pai, a diretora não é minha mãe. E a diretora e os professores, eles têm o papel também de nos ensinar a fazer a coisa certa e nos corrigir. E muitas vezes as crianças, eu me revoltava. Uma vez eu odiei uma professora, sabe por quê? Porque ela me tirou o meu bodoque. O meu pai não deixava eu ir para a escola com o bodoque, mas eu escondia o bodoque para voltar e voltar dando pedrada nos passarinhos na estrada. Eu era doente por bodoque e eu estudava na escola Coutinho
E a professora me viu com o bodoque, pegou e me tirou. E eu achei que aquilo era o fim do mundo. Mas só que o professor está no papel dele. Imagina se eu dou uma pedrada em alguém ou alguém me toma um bodoque e me dá uma pedrada. Tá além do papel dele. Não seria nem o dever dele. Só que daí, claro, você, na época, tu engambelou o velho, a professora teve Sempre que agir. engambelado. Só que daí é a visão que as crianças têm. Que o professor, porque está ensinando ela a fazer a coisa certa, porque para as crianças, para a gente, é mais fácil fazer o errado. Tu fazer a coisa certa é mais difícil para uma criança. Não para todas, mas num modo geral. E o professor não, o professor vai ali e quer que tu faz a coisa certa. Hoje eu estava com o Anderson da Iota e nós fomos ver uma rede de internet aí e nós vimos umas crianças na rua e a gente estavam brincando, a gente disse, tu vê, Anderson, ô tempo bom esse aí. Tempo que só se preocupava em fazer o tema. A única cobrança que tinha é que tinha que fazer o tema. E a gente achava que fazer o tema era a pior coisa do mundo também. Brigava com o pai, brigava com todo mundo. E o professor, infelizmente, ele ainda é visto como inimigo, o bicho-papão, a própria brigada. Por quê? Porque querem que seja feita a coisa certa, e a coisa certa é bom para os outros, mas principalmente para nós. E a gente não consegue enxergar isso. Eles só nos cobram porque nos gostam, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que tem 1000 jeitos de fazer a coisa errada, mas certo normalmente só tem uma. Então, é mais difícil fazer do jeito certo. Né? É mais difícil. Voltando para o projeto aqui, também tem um outro ponto que eu acho que era importante nós apontar, que é a questão que o município qualifique os profissionais que atuarão na segurança, agindo nos primeiros socorros, inclusive, em situação de risco e, se necessário, no combate físico e mobilizando. Então, assim, um treinamento básico para identificar situações de risco. Aqui a gente fala os profissionais, mas todos os profissionais. E eu falo bastante assim, primeiros socorros. Esses dias eu vi o caso de um menino, era um telefonema de 911. Ele estava com o vô, e o vô foi picado por uma abelha e era alérgico e teve uma parada. E ele ligou no 911. Aqui é o Joãozinho. Daí a guria, mas quantos anos tu tem? Ele falou, eu tenho 7, 8, sei lá, mas era novinho. O que aconteceu? O meu avô está dormindo. Tá, mas por que o teu avô está dormindo? Porque ele foi picado por uma abelha. Ele é alérgico à abelha? Sim, ele é alérgico à abelha. Teu avô não tem um medicamento quando ele é picado por abelha em casa? Ah, ele tem. Onde é que fica? Eu acho que fica no seu... Então vai lá e busca. Tipo, a pessoa do outro lado também, um profissional que só muito treinamento. Abençoado para estar naquele momento. Para encurtar o caos, a criança volta, era uma injeção. Tu já fez injeção em alguém? Não. Mas tu já viu o teu avô fazendo injeção? Sim. Então finge que tu é teu avô e faz a injeção nele. Dá uns 30 segundos, o avô aparece no telefone. O que é isso? Treinamento. Então, quando a gente fala em segurança nas escolas, a gente tem que também ampliar o aspecto para sair da parte só da violência. Cara, uma criança ser treinada em primeiros socorros, estatisticamente, vai salvar muito mais vidas do que um vigia na porta de uma escola. Porque a chance de ter um atentado desse de violência dá muito mais alarde, né? Porque a gente não consegue aceitar como sociedade. É na base. Vocês estão fazendo um papel muito interessante com vários outros projetos que tem na Câmara, mas é na base se conseguir levar isso, primeiros socorros para um currículo escolar, sendo aplicado nos anos iniciais. Cara, e recorrente. Isso aí tem que ter todo ano. E aí entra aqui uma outra instituição pública de segurança do nosso município, que é os bombeiros. E como é que é o nome do nosso sargento lá? Matheus. Ele disse, nós vamos começar a ir nas escolas treinar primeiros socorros. Engasgamento de criança. O sargento Matheus teve num podcast aqui, falamos sobre vários assuntos de competência dos bombeiros, quem quiser olhar. Eu não lembro o número do podcast, mas ele já se fez presente aqui e será convidado novamente. Eu faço perguntas para a gente conseguir manter um diálogo, mas o podcast é essa conversa, né, Ayrton, que a gente pode trocar. Você disse antes que eu me dirigia ao Pablo, às vezes foi inconsciente eu ter olhado para lá, mas é uma conversa que pode ser interferida. Não, mas nós tínhamos combinado e você não ouviu. Aí eu disse, Pablo,
quem que inicia? Tu inicia? Tu abre? Nós tínhamos combinado. Ele tinha me passado a bola aí para começar. E o Sargento Matheus, só deixar aqui para a comunidade também, a gente faz muita coisa. Quando eu digo muita coisa, é o modo de falar. Eu acho que tudo que a gente faz é pouco em relação à responsabilidade da gente. A gente tem que fazer muito mais. Mas quando eu digo muita coisa, a gente faz e não divulga. O Corpo de Bombeiros, por exemplo. O Corpo de Bombeiros foi um investimento de R$800 mil para a construção do Corpo de Bombeiros. 400 mil, a metade daquele custo lá. Os vereadores, a Câmara recebe bastante críticas, mas nada é feito na cidade sem ter a parceria com a Câmara de Vereadores. E o Corpo de Bombeiros, eu era o presidente, o Alemão era o vice, o Pablo era o nosso primeiro secretário. Quem assinava o cheque era eu e o Pablo. O Neno era o nosso segundo secretário, a mesa diretora. Claro, a gente fala em nome dos 11 vereadores, mas a Câmara, na nossa gestão, disponibilizou R$400 mil para a construção do Corpo de Bombeiros. O próprio Debastiano nos disse, olha, se vocês não me ajudarem, talvez esse sonho não se torne realidade, porque eu não vou ter esse dinheiro disponível para esse ano. E a gente abriu mão de talvez investir em outros locais e achamos por bem, né, Pablo, investir. Com certeza a melhor coisa que nós podíamos fazer com o dinheiro naquele momento. Com certeza. E está se provando, né? Está se provando. Então, hoje, o Corpo de Bombeiros de Sarandi, ele aumentou e muito a segurança do nosso município. O próprio seguros vão começar a baixar em Sarandi. Por quê? Porque um Corpo de Bombeiros faz com que o risco de sinistros diminua no município. Isso é muito interessante. E diminui, inclusive, o valor do seguro. As pessoas vão fazer seguro de casa, seguro de carro, vai ser mais barato, seguro de vida. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros, ele promove segurança. Então, dentro das escolas, eles fazendo esse trabalho de, que nem eu disse, de primeiros socorros, que eu considero fundamental, cara, isso vai ser muito bom. Eu falei de engasgamento infantil, eu com minha filha de 1 ano, no aniversário de 1 ano, ela ganhou um presente, no tempo de ter o piscar, ela botou um adesivo, engoliu e se engasgou. Onde é que eu tinha aprendido primeiros socorros? Em filme. Eu não me lembro de ter tido uma aula de primeiros socorros na minha vida. Eu envirei ela de cabeça para baixo aqui, segurei com a mão assim e bati nas costas, com ela meio deitada assim. E falei, minha pega o carro. E na festa de aniversário, ninguém sabia o que fazer, né? Mas daí quem que é o pai e a mãe é que age, né? Eu sempre digo, né? Alguém é responsável pela situação. Cara, eu sei que eu entrei no carro, quando a gente entrou no carro, ela retomou a cor. E daí voltamos para a festa. Então, assim, eu dei sorte. Porque eu me lembrava da manobra, não sei o nome da manobra, que eu tinha visto em filmes. Cara, isso aí tem que ensinar na escola. Ainda bem que o roteirista do filme que tu assistiu foi cientificamente correto. Foi caprichoso na hora de passar pro ator. De explicar. Então, assim, cara, vou ter que falar. Isso aí tem que ter. Então, esse é um outro ponto que está no nosso projeto, né? Fizemos o gancho aqui com o Corpo de Bombeiros, essa instituição que a gente, felizmente, conseguiu trazer, realizar esse sonho em Sarandi. E o Poder Legislativo teve parte, né? O Ayrton falou, o Poder Legislativo recebe muita crítica, os vereadores muita crítica. Por quê? Porque a gente ouve todo mundo, mas não consegue fazer nada. Porque, já diz o Poder, nós legislamos, nós não executamos. Então, mesmo no Corpo dos Bombeiros, a gente legislou, a gente suplementou o recurso para o Poder Executivo, mas quem executou a obra foi o Executivo. Claro que sem nós legislar, ele não teria executado. Só que daí, às vezes as pessoas nos pedem, sai um pouco daqui, mas pede para nós botar o guarda. A gente fez a lei. Quem é que vai contratar o guarda? Não é nós. Né? Então, às vezes esse entendimento do cidadão de qual é a função real do vereador acaba gerando esse descrédito da nossa instituição, né? Que é tão importante para o município e uma Câmara de Vereadores. E Thompson, assim, eu quero entrar num assunto bem rapidinho, que tem a ver também, principalmente com a segurança nas escolas, que esse que é o tema. Nós tivemos um caso que foi falado a sessão foi na quarta-feira, né? A sessão da aprovação desse projeto. Foi falado na quarta à noite e até teve uma fala minha, uma fala do vereador Marcelo. Depois deu uma certa polêmica. Teve uma mãe que foi na Rádio Sarandi até fez uma fala lá, que eu não estou aqui para criticar a mãe, pelo contrário. E
a minha fala, eu sei o que eu falei, eu sei a quem eu me referi, e eu tenho responsabilidade no que eu falo, e eu jamais vou ir numa rede social ou em qualquer outro local para falar uma mentira. E daí até deu uma certa polêmica ali, um diz que me diz, que falou, não falou, foi o Pedro, foi o Paulo, e teve uma internação do menino, que foi à tarde, e eu falei, a sessão foi à noite, e até depois quiseram jogar para a mãe a responsabilidade que o menino tinha sido internado por minha causa e por causa do vereador Marcelo. E eu não quis entrar em debate e nem ir contra uma mãe. A gente sabe o quanto aquela mãe estava sofrendo, o quanto ainda está sofrendo, porque o filho não está com ela. Mas eu jamais discutiria com a mãe. E depois a verdade veio. O Conselho Tutelar chamou a mãe lá, conversou com ela e mostrou para ela a verdade, o porquê que o filho dela foi internado, que não era por causa do vereador Ayrton e nem por causa do vereador Marcelo. E não sou eu que estou falando isso, foi a mãe que me procurou e disse, olha, eu te julguei, achei que tinha sido pelo que você falou, mas está aqui, ó, eu tenho a prova que não foi você e nem foi o Marcelo. Mas o que eu quero falar em relação a isso? E eu me aproximei daquela mãe lá, que eu acho que o que eu vou falar agora é uma cobrança para mim, para o Pablo, para todo o poder público, para a sociedade. Às vezes a gente julga, a gente aponta o dedo, mas tu falou uma coisa antes, que a gente não sabe os traumas que aquela pessoa passou no passado, na infância, para chegar ao ponto de fazer tal coisa. Eu fui algumas vezes, acho que fui 3 vezes até a casa dessa mãe. Eu estou dando um suporte ali, estou próximo da família. E, para resumir, não quero expor a família aqui, mas a casa é do tamanho daquela sala que tu tem ali. Eu acho que de 3x3 a casa, vivem 6 pessoas na casa, 2 peças, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha banheiro. Banheiro não tem ainda, mas vai ser feito um banheiro. Já estão providenciando um banheiro e mais um quarto. Então, as condições que eles vivem não são condições humanas no sentido de você ter uma qualidade de vida. Talvez ter o básico. O básico é, tipo, eles não estavam pedindo muita coisa. Um fogão a gás, não tinha um fogão a gás. A gente providenciou uma geladeira também. Cara, não tinha comida. E eu já tinha, na mesma casa, numa outra oportunidade, não era essa família, mas uma outra família que residia ali, junto com a minha irmã, com a Mana, Elaine, lá da Esperança, a gente conseguiu dar um suporte, um apoio para eles. E até a pessoa disse para ela, procura o Ayrton, que eu conheço ele, eu tenho certeza que não partiu dele isso, e que ele vai te ajudar. Então, assim, alguns nos criticando e nos querendo jogar uma culpa que não era nossa, e os próprios familiares não, procura ele que a gente vai descobrir a verdade. Então, o que eu quero cobrar do poder público? A gente está mais próximo, e me cobro de mim também. Eu estou sempre próximo, mas eu acho que é pouco, a gente tem que estar mais próximo. Eu praticamente passo todos os dias ali. Antes dessa família estar ali, como eu falei, eu já tinha dado um auxílio, já tinha frequentado aquela casa, mas eu não tinha mais ido. Então, não custa nada para a gente ir. É o papel da gente como sociedade, porque depois que acontecem as coisas, a gente vai lá e julga, o Ayrton fez tal coisa. Mas o que levou o Ayrton a fazer aquilo? Hoje também falávamos, Paulo, de uma criança que mora num local aí que está sem luz. Então, há 7 anos e não tem luz. E hoje eu conversei com uma das pessoas que pode ceder a luz, e ele me disse que sim, que vai ajudar. Até eu falava para ele, eu disse, cara, a gente tem na mão a ferramenta, a oportunidade de fazer as coisas, às vezes não faz. Mas daí a gente aponta o dedo. Mas aí tu pega uma criança de 10, de 11, de 12 anos, que não tem luz, que não tem um telefone, que não tem um chuveiro quente, e depois, não estou falando que vai acontecer, mas depois lá na frente acontece alguma coisa e a gente não se pergunta, será que a gente não teve uma parcela de culpa, a gente não colaborou inconscientemente para que a pessoa viesse a fazer isso? Eu tenho certeza que uma criança que não tem o que comer, que vê um colega com telefone ou com a roupinha, ou que tem um chuveirinho quente, ou que tem um banheiro, essa família não tem banheiro. Eu tenho certeza que a primeira coisa que ela pergunta, o porquê que eu não mereço, e qual o pecado que eu fiz, qual o erro que eu cometi para não ter.
E ela não cometeu erro nenhum. Só que aquilo ali começa na cabeça dela. Ela chega na escola, vê os colegas que tem um monte de coisa, contando, assistir tal filme. E a criança nem luz não tem. Será que aquilo ali a gente não está colaborando para que a criança crie um trauma, se crie com aquele trauma, e no futuro ela vá fazer alguma coisa? A gente espera que não, mas às vezes a culpa é da gente. Então, Pablo, eu faço aqui esse apelo ao poder público, à nossa sociedade, a gente tentar olhar mais para o próximo, não olhar, porque tu cuidar do teu é fácil. Tu vê que o teu está com o chinelo arrebentado e tu dá um novo é fácil. Mas o do outro é meio complicado, então a gente olhar mais para esse lado. É quebrar a corrente quebrar o círculo vicioso. O círculo vicioso. E exatamente. eu vou fazer uns ganchos nessa tua fala, foi muito bacana, né? Porque tem um ditado que é errôneo. Ele diz assim que dinheiro não traz felicidade. Por que eu digo que é errôneo? Na verdade, assim, não é que quem tem dinheiro é feliz. Mas aquela pessoa que não tem dinheiro, nesse caso, eu uso a palavra dinheiro para dizer que ela não tem um banheiro na casa, ela não tem o que comer, ela não tem o que vestir, chove, tem goteira, faz frio, passa frio. Como ela vai ser feliz? Se ela não conseguiu suprir o básico. Então, a estatística, o estudo psicológico que do dinheiro traz felicidade é que existe um nível de riqueza material que quem está abaixo dificilmente desenvolve felicidade. Porque tu dizer que é feliz passando fome, frio, entendeu? Agora, depois que tu atingiu esse básico, daí o cara que tem esse básico e o cara que tem 10 bilhão, a felicidade é relativa. Que daí que vem a história do dinheiro não traz felicidade. Tem gente que é milionária e é depressiva. E tem gente que só tem o básico. É só aquele feijãozinho em casa, mas é uma família com amor e etc. e é feliz. Então esse é um ponto que eu vejo que é importante a sociedade olhar, e o poder público principalmente, que nós vivemos um período maravilhoso da história humana. Eu, como historiador, consigo fazer comparações de momentos que eu não vivi, mas eu estudei, com o atual. E, cara, é o melhor momento da história humana. Qualquer índice que tu pegar, hoje é melhor que no passado. Tem a tal da roleta russa da história. É assim, se tu te pudesse escolher qualquer lugar e qualquer época do mundo para nascer. Só tu não pode escolher em que família tu nasce. Mas se tu pudesse escolher em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo para nascer, quando que tu ia escolher? Tu ia escolher o presente. Porque a expectativa de vida é maior. A taxa de pessoas passando fome hoje é a menor da história. A taxa de violência, a gente está aqui discutindo violência, é as menores da história. Elas têm, às vezes, de um ano para o outro, uma subidinha, daí ele desce. Mas se tu pegar o gráfico histórico, cara, é uma queda vertiginosa. Antigamente, mas bem antigamente, eu vou lá para a Idade Média, eu vou lá para a Idade do Bronze, vou lá para o período pré-histórico, lá com os índios. Os Yanomami aqui, do Brasil, que vivem ainda, de certa maneira, num período pré-histórico, no sentido que eles não desenvolveram a escrita como cultura própria, né? Metais, não desenvolveram metalurgia, e respeito a cultura deles, acho que não é esse o julgamento aqui, né? Não é melhor ou pior. Eles tinham uma taxa de mortalidade, de homicídio, de 40% entre os homens. Porque a cultura deles era uma cultura violenta. Isso é documentário, está aí na internet, estão duvidando de mim. E hoje, qual é a taxa de homicídio? É a menor da história humana. Ah, mas o Brasil ainda é violento. Ainda é violento, mas é menos do que foi no passado. Tu fez uma comparação que se tivesse que escolher, e tu meio que sem querer, tu leva para o lado da espiritualidade, e aí eu já te digo, eu sou mais ousado. Muito provavelmente tu escolheria o Brasil. E muito provavelmente escolheria uma cidade tranquila, menor. Eu, gaúcho que sou, né? Não deixaria o Rio Grande do Sul. Ia ficar entre o Rio Pelotas, o Rio Uruguai e o Oceano Atlântico o Chuí, com certeza. Mas, brincadeiras à parte, eles brincam da roleta russa histórica porque, cara, a chance de tu se dar bem numa roleta russa histórica é nascer no presente. Sim. Entendeu? É o melhor momento, só que não significa que está tudo resolvido, que foi o ponto que o Ayrton trouxe. Nós vivemos num município riquíssimo, nós vivemos em umas melhores regiões do Brasil e do mundo,
Nós não temos guerra. A última guerra nossa foi em 22, aqui na nossa região. Então, 101 anos sem guerras. Nós já estamos aqui, o que historicamente é bastante tempo. A Europa está lá, terminou a dela, a última em 45, já estão com uma nova. Isso sem botar os outros conflitos que teve, a guerra da Sérvia, a guerra da Bósnia, a guerra da... Então, assim, cara, nós estamos aqui mais de 100 anos sem guerras. Nós estamos há 100 anos construindo uma sociedade que eu digo, a nossa infraestrutura é ótima pelo momento. Porque o pessoal vai para a Itália, eu não fui ainda, espero um dia conseguir viajar para lá. O pessoal diz, meu Deus, é tudo lindo. Sim, sabe há quantos mil anos estão fazendo estrada na Europa, na Itália? Há 2.500 anos estão fazendo estrada na Europa. Num trecho que a Itália tem o tamanho geográfico menor do que o Rio Grande do Sul, com um país... Então, assim, há 2.500 anos fazendo estrada, prédio de pedra, etc. Nós estamos há 100 anos, gente. Sarandi não tem isso. Então, olha o recorte histórico de onde nós vivemos. Então, assim, é maravilhoso. Mas significa que nós resolvemos todos os nossos problemas? Não. Não julgando, como tu disse, mas veja quem que foi importado, né? Quem que foram os imigrantes que vieram da Itália. Não eram os ricos que lá estavam. Quem está bem onde está não sai, né? A não ser que saia obrigado, como aconteceu, porque a gente teve... traumas na nossa formação de país, e a escravidão foi o maior trauma da formação do Brasil, porque a escravidão ela foi tão terrível, porque era assim, ó, eu sempre digo, beleza, os italianos vieram para cá como? Porque quiseram e com a sua família. Eles chegaram aqui com um núcleo e eles já se juntavam com pessoas que falavam a mesma língua, na mesma região, na mesma religião. Então era fácil montar uma sociedade. Como é que os africanos foram trazidos para o Brasil? Era vários povos diferentes, com várias línguas diferentes, com várias religiões diferentes. Preferência separado da família para que aí que tá. Então quando chegava nos portos que carregavam para cá, chegava a família, porque vinha aquela tribo que eles tinham pegado lá nas batalhas, eles traziam para vender nos portos escravistas. O que eles faziam? Eles não mandavam o mesmo grupo no mesmo barco. Eles dividiam as famílias, dividiam os grupos. Eles botavam para as pessoas não conseguir falar a mesma língua. Porque eles não conseguiam combinar um motim, não conseguiam combinar uma revolta. E isso, a gente já avançou muito. Eu acho que hoje o pessoal fala ainda em racismo institucional, eu sou contra, não existe. Racismo institucional é quando a lei é racista. A lei não é mais racista no Brasil. Só que não significa que não existe um passivo ainda dessa desestruturação que aconteceu no passado, no presente. Nós estamos para fazer correções, e aí entra a importância de um projeto de lei como esse, que eu queria me aprofundar um pouquinho mais. Claro que todo o contexto histórico ele é de suma relevância, mas para a gente não se estender e não sair muito do foco, eu queria... Está aprovado, né? Estando aprovado, ele passa para a fase de execução. E de onde é que vai sair o recurso? Tem recurso para isso? Já foi trabalhado essa parte? É tudo pelo município? É pelo município, eu acredito que vai sair pela Secretaria de Educação, né, colega? Eu conversei com o Debastiani. Eu acho que nós temos quem está nos acompanhando. Eles esperam, é tudo muito bonito que a gente falou, mas eles querem ouvir o que foi feito ou o que vai ser feito. Com certeza. E a gente sabe que algumas medidas já foram tomadas. E semana passada eu me reuni, eu acho que foi quinta ou sexta. Mas enfim, semana passada eu me reuni, acho que foi sexta-feira. Sexta não era feriado, né? Sexta-feira. Teve tanto feriado ultimamente. Sexta-feira eu me reuni com o Debastiani, o Osmar, o Javali, apelido Javali, mas o Osmar, o povo conhece mais ele por Javali, e o Pedro, o proprietário da empresa de segurança Total Protection. Nos reunimos com o prefeito, discutimos bastante sobre o assunto de segurança, e o prefeito pediu que eles fizessem um levantamento, já estão fazendo, acredito que já devem estar finalizando, um levantamento em todas as escolas municipais, creches, escolas estaduais e particulares,
um levantamento, um estudo, e estão vão concluir um projeto que vai dar segurança, um projeto deles. Viabilidade. A viabilidade, custos, enfim, apesar que a gente não fala em custo, mas não é custo, é investimento. Mas a empresa já está elaborando esse estudo para apresentar para o prefeito e falar, olha, prefeito, tantas escolas, acho que são 13, se eu não me engano, municipais, entre creches e escolas, tantas estaduais, tantas particulares, a gente precisa desse número de pessoas, 2 viaturas, eu sei que já foi falado em 2 viaturas, eles vão colocar 2 carros também para fazer esse monitoramento, vão estar indo nas escolas, se deslocando durante o dia, mas eles já estão fazendo um estudo, a gente acredita que nos próximos dias, se não essa semana, talvez semana que vem no máximo, irão apresentar para o prefeito, e sim, o prefeito ele pode fazer a contratação, como emergencial, dispensa tudo, né, vai lá e contrata eles, porque é um estado de emergência, ou, se ele preferir, ele pode fazer, daí um pouquinho mais demorado, mas a parte de licitação, ou sei bem os procedimentos que eles vão fazer, a forma, mas a gente acredita que nos próximos dias essa empresa, a Total Protection, já vai apresentar um plano de ação. Um plano de ação, um plano de segurança, e a prefeitura vai sentar junto com eles, o Martinho, a Secretaria de Educação, vão sentar junto com eles, e a gente tem certeza que nos próximos dias essa empresa essa ou outra, né, mas enfim, eu levei essa porque é a única que eu conheço, e é aqui de Sarandi, e ela tem credibilidade, até porque ela atua aqui no nosso comércio. Vou dar um exemplo, Cotrizal. A Cotrizal tinha um problema sério, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Pode falar. Cotrizal tinha um problema sério de malotes. O pessoal estava sempre levando os malotes da Cotrizal. A Cotrizal contratou a Total Protection, estou fazendo aqui uma propaganda para a Cotrizal. Depois eu bato na porta das duas lá para eu ter um financiamento para o podcast. Contrataram eles e a gente nunca mais ouviu falar, não tiveram mais problema. Por quê? Porque os caras são bons mesmo. Então, e quando eu digo são bons, é porque eu quero que eles cuidem dos meus filhos que vão na escola. Eu não ia levar, não estou indicando, mas a gente está levando até para a gente aprender um pouco. Na verdade, é o papel do legislador. A gente contribui com construções também. Diz, aqui a ideia deles é isso. Então, tu leva para o executivo não só os problemas, né? Tu tenta apresentar algumas soluções. E como tu disse, quem contrata é a prefeitura. Isso. Que daí a forma é a prefeitura que vai ver também. Nós só damos as opções, né? Tem uma opção que eu levanto isso aí, essa bandeira já vai fazer mais de ano. Primeira vez que nós discutimos segurança pública numa audiência no passado, na Câmara de Vereadores, foi tema. Os 11 vereadores assinaram o projeto de lei, que daí esse não pode partir de nós, Thompson. Ele é um projeto de lei que tem que partir do Executivo, porque não é uma questão de política pública. Ele seria um projeto para a criação da Guarda Municipal em Sarandi. A gente fez o anteprojeto, então escrevemos todos os artigos conforme aqui, mas como a gente não podia propor por vista de iniciativa, a gente fez uma indicação para o Poder Público. Os 11 vereadores assinaram a ideia da criação da Guarda Municipal. O que é uma Guarda Municipal? Rapidamente. É uma instituição pública de segurança. Tem a Polícia Civil, tem a Brigada, tem a Guarda Municipal. A Guarda Municipal pode andar armada, tem uma limitação de calibre menor que uma Brigada Militar, mas pode andar armada. Ela pode atuar no trânsito, ela pode fazer vigia, ela pode fazer rondas. Então, ela é uma instituição de segurança pública. E como a gente sabe que, ultimamente, a Brigada Militar aqui no Estado está aposentando mais policial que contratando, está difícil nós trazer efetivo. Está difícil. É o ideal. O sonho seria não precisar ter a guarda. É vir mais brigadianos. Só que é uma coisa que eu vejo assim, eu não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, se vai ser no outro ano. Mas isso aqui fica salvo, né? Vai existir uma Guarda Municipal em Sarandi. Eu não sei quem vai ser o prefeito que vai implementar a guarda. Mas vai existir uma Guarda Municipal em Sarandi. Porque nesse caso aqui a gente está indo atrás de uma empresa privada que é conceituadíssima dentro da cidade. Por exemplo, se for essa, top, né? Porque é uma empresa que todo mundo que conhece confia. Acho que isso é importante. É isso que vai dar segurança para o pai, para a mãe, para o professor, para os alunos. Mas se nós tivesse a Guarda Municipal, nós precisávamos estar contratando, nós já tínhamos guarda. Nós só relocava eles. Hoje é nas escolas. Problema de barulho no centro, chama a brigada.
é um pepino. Que não É um seria problema. serviço do brigadiano o barulho Não, no centro, em tese né? porque tem uma lei que define o limite do barulho, né? Daí tu chama a brigada, mas daí, pô, o cara brigadiano, trocando tiro, prendendo traficante e tal, de repente Xingar para um tudo, marmanjo por vai causa lá do- xingar um marmanjo, que nem tu disse, xingar um marmanjo, pô, desliga esse som, meu filho. Então, e o que que acontece? Os caras estão aqui no alto, a brigada aponta lá embaixo, eles baixam o som. A brigada dá a volta, vai embora, eles aumentam o som. Daí o cara liga de novo, o cara diz, o brigadiano diz, acabei de passar. Mas eles aumentaram o volume, sim, mas eu tenho que pegar no ato, tipo assim. Com a guarda municipal, a brigada a gente pede. A brigada não responde ao prefeito, não responde aos vereadores, não responde ao Thompson. A brigada Estado. tem aquela hierarquia, o soldado, o cabo, o sargento, tenente, e vai escalando. Essa é a hierarquia que eles respeitam e respondem, né? E a gente pede para eles, e eles são muito prestativos, normalmente nos escutam, mas a gente pede. A guarda municipal, ela responde ao prefeito. O prefeito chegou, é o seguinte, está dando muito problema aí no centro, eu quero que vocês façam um plantão. Vocês vão às 10 da noite ali e fiquem ali até 6 da manhã. Estava dando briga no centro, né? Eu quero, na frente lá do lugar que está dando briga, eu quero um plantão da guarda municipal. O prefeito manda. Então eu vejo que o futuro da segurança pública de Sarandi passa pela implementação da guarda municipal. É um debate que nós levantamos na Câmara faz mais de um ano. É um debate que sempre que a gente fala em segurança pública eu bato na tecla. Às vezes tem uma certa incompreensão do que uma guarda municipal pode fazer. Esse dia estava tendo uns arrombamentos e eu citei, mais um exemplo de por que precisamos de uma guarda. Daí um falou, mas a guarda municipal não é para proteger propriedade privada. Não. É para proteger patrimônio público, mas é para implementar a segurança pública. Ela pode ficar fazendo a ronda de noite. Se estivesse numa ronda de noite, não ia, já ia coibir. Exato, porque como é que prenderam? Com a ronda. A brigada não sabia onde os caras iam atacar. Ela ficou fazendo ronda, ela viu o suspeito, ela começou a acompanhar e pegou. Só que daí o que que acontece? A nossa brigada vai atender uma coisa lá em Boa Vista. E daí fica quem aqui em Sarandi? Ninguém. Ela responde outros municípios. A questão regional da responsabilidade. Né? Isso. E, mas tinha que ter lá e tinha que ter aqui. Com certeza, concordo totalmente. Mas não tem. Daí nós vamos ficar esperando o governo do estado olhar para Sarandi e dizer, não, vamos mandar mais uns brigadianos para aqueles caras. Essa é um plano, não me parece um plano bom. Então, eu bato na tecla da Guarda Municipal. Precisaria remanejar recurso. Bem, precisaria, mas é questão de prioridades. Eu não vejo hoje uma solução que daria mais segurança pública ao município do que a guarda. E daí não tem nada a ver com o tema de hoje, mas nós estamos aqui hoje discutindo também o estacionamento. Mas ela pode fazer segurança nas escolas também? Pode isso, aí que eu disse. Ela pode fazer segurança nas escolas, ela pode fazer ronda, ela pode cuidar do trânsito, que é onde eu tenho apontado a solução para o custeio da guarda. A previsão da licitação hoje da empresa, está no site Portal da Transparência, 260 mil por mês de arrecadação de estacionamento em Sarandi. Eu acho muito caro, R$ 2,50 a hora, o mais caro da região. E com a guarda municipal nós podíamos trazer pela metade esse custo e bancar a guarda. Sem ter os impactos financeiros de folha, porque nós estamos aumentando a arrecadação. Então eu vejo que nós temos uma oportunidade sim nas mãos de melhorar a segurança pública em Sarandi, implementando uma guarda municipal aqui em nossa cidade. Aí na tua visualização de ideia, o estacionamento rotativo, que é também um assunto que... Cobrado pela guarda. Cobrado pela guarda. Eu tenho certeza que o que nós estamos pagando de multa para o governo do estado, e não é culpa da brigada. Não. A brigada está fazendo o trabalho dela. Fazendo o trabalho dela. Só que tem gente aí que começou a receber multa e dava para pagar já algum fiscal de trânsito. Só com as multas. Com a guarda municipal, a gente cobra a multa vai para onde? É para nós, gente. A guarda é nossa. Entendeu? A lei é nossa, a guarda é nossa, o dinheiro cobrado da multa é nosso. Não vai mais para Porto Alegre. E hoje nós estamos tomando multa da brigada e o dinheiro está indo para Porto Alegre por um problema de trânsito que, em tese, nós criamos aqui.
né? Que nós estamos naquela fase que não está resolvido. Não é que criamos, né? Mas ele está na fase não resolvida. Ele está na DR, na discussão da relação ali. Ele não está bem resolvido. A favor, tem gente contra, não vou entrar no mérito de quem está a favor. Isso não é o tema da noite. Não até porque não é o tema da noite. Dá para dar um podcast só sobre o assunto. Só sobre o trânsito, com certeza. Mas como tu falou, a Guarda Municipal... Pode atuar nisso. Eu não tinha pensado no assunto, você me convenceu. Não, e outra, o interior, roubo de gado. A Guarda Municipal pode atuar. É estrada municipal no interior. Eles podem fazer rondas no interior. Entendeu? Ela tem um poder, ela é uma instituição de segurança pública. Ela pode fazer tudo que uma instituição de segurança pública faz. Né? Então, ela tem poder de polícia. Só que ela responde a nós. É o prefeito que diz, vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ayrton, do projeto, quando o Pablo também falou, teve inspiração na tragédia que aconteceu em outro município, que aqui para nós era uma prevenção. Né? Quando você visualizou o projeto, você visualizou ele como ele mais ou menos está escrito ou teve muita alteração? Ele teve bastante alteração. Por quê? Como eu falei, nós tínhamos visitado uma escola e a gente tinha visto algumas situações e até eu tinha falado para o Marcelo, eu disse, Marcelo, não sei como, mas alguma coisa a gente tem que fazer. A gente ouviu até a diretora, alguns funcionários da escola, professores, e a gente via que alguma coisa tinha que ser feita. A gente já estava pensando em alguma coisa. Quando aconteceu a tragédia, aí eu disse, olha, Marcelo, agora nós vamos ter que pôr no papel e alguma coisa a gente vai ter que fazer, só que nós não sabíamos ainda por quê, porque isso é tudo novo, né, Thompson? A gente não está acostumado com isso. E colocamos duas coisas ali, aí fomos na Minuano, eu e o Marcelo anunciamos lá, e o Pablo me ligou, eu sou parceiro, mas já vou dar uma ideia. Aqui tem um botão de pânico aqui, que eu acho que na verdade ele não é... É o 8. É o 8, e que na verdade que sejam instalados em locais estratégicos botões de pânico que alerta a Secretaria de Educação, Polícia Civil e Brigada Militar. Que na verdade ele não é um botão de pânico, ele é um botão anti-pânico, para evitar o pânico. Emergencial, isso, emergencial. A gente colocou pânico, mas é essa a palavra. Na hora era que nós estava na cabeça. Né? Mas na verdade é para você evitar. Então, o projeto, de momento, ele não foi pensado assim. A gente estava desesperado, essa é a palavra, em dar uma resposta para a comunidade, e a resposta a essa era a segurança aos professores, aos alunos, os demais funcionários das escolas e aos pais, porque qual pai, com toda a situação que estava acontecendo, e ainda hoje eles não têm aquela segurança, de deixar o seu filho na escola e ir para casa sem a certeza do que vai acontecer, se vai, a gente espera que não, mas... Lá em Blumenau, já falamos isso também, lá em Blumenau, não tinha acontecido. Sempre tem a primeira vez. A gente espera que aqui não tenha, mas nós não queremos esperar ter a primeira vez. A gente quer se prevenir para que quando tem alguma pessoa, seja ele adulto ou seja criança, jovem, que ele pense que se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem lá um guarda, um monitoramento, ele tem vários meios, vários mecanismos ali que vai impedir ele de fazer e pegar ele antes até que, ele pensou, ele chegou lá, ele já vai ser preso. Então, nós não tínhamos pensado no projeto, como seria, e com a construção de ideias. Aí sentamos com o Pablo nos trouxe mais ideias, a gente tinha uma grande dúvida entre a porta ser uma porta giratória ou uma porta só com o detector, e a gente chegou no entendimento, mas foi um projeto construído após os fatos. Infelizmente, após os fatos, foi um projeto construído pelo Ayrton, pelo Marcelo, mas não tinha nada ainda pronto em mente. A gente conversando, discutindo ideias, a gente chegou a esse projeto. E é um ponto interessante, no ano passado aconteceu algo muito parecido na cidade de Saudades. Também teve um ataque à escola, também foi uma comoção nacional. E na época aqui a gente fez reuniões com a Secretaria de Educação, era a Denise na época, e foi feita algumas implementações por parte dela. Por exemplo, ela instalou bastante câmeras de monitoramento
e ela mexeu nas fechaduras da escola ali para dificultar, porque tinha umas escolas que não ficavam nem trancadas, né? Então ela instalou umas fechaduras, ela instalou monitoramento. Só que nós não criamos a política pública de segurança nas escolas naquela época. A gente só, discutiu e tal, beleza. Daí aquela história. Daqui a pouco passa 1, passa 2, daqui 5 anos, ninguém mais lembra. Aquela prática cai em desuso e quando vê acontece. Então, com o projeto de lei, essa lei é válida até que alguém a anule, fazendo uma lei que a reprove. Isto é, que revogue, não reprove. Então, ela é uma lei que a princípio vai ficar pendurando pela história do município. Daqui a uns anos eles podem reformar a lei. Dizer, acho que isso aqui dá para incluir mais isso. Ou dá para tirar isso porque não precisa mais. Então, é uma lei. Ela é lei que estabelece políticas públicas para segurança nas escolas e creches do município. Não cai em desuso uma lei. Essa lei, daqui 100 anos, se ninguém revogar, vai estar lá. E que nem eu disse, ela pode se adaptar aos momentos. A gente fez isso ano passado, foi esse ano, aprovamos um revogaço, entre aspas. Nós revogamos algumas leis. Por quê? Porque não tinha mais, não era mais condizente com a nossa realidade. Proibido andar de caminhão nas estradas do interior em dia de chuva. Beleza, né? Em 1940, 50, ok. Mas daí hoje, não. Hoje nossas estradas permitem que um caminhão ande em dia de chuva. E os caminhões estão traçados. Exato. Então, assim, os tempos são outros. Então, a gente reforma as leis, a gente revoga as leis, a gente cria leis. Por isso que tem que ter sempre um poder legislativo, porque a sociedade vai mudando e a gente tem que ir se adaptando. Você falou algo antes que puxou da economia, tendo a segurança, tendo o corpo de bombeiros, por exemplo, baixa o valor do seguro, tendo a guarda municipal, provavelmente isso também vai ser avaliado. Com certeza, com certeza. Porque seguro é estatística, né? E aí você vê como uma coisinha lá que parece não tem nada a ver, mas foi lá na educação e mexeu na nossa economia. Então, mexe no plano econômico e mexe diretamente, que a gente às vezes não percebe. E às vezes assim, no teu seguro da tua casa, daqui a pouco tu até nem sente o impacto. Mas tu pega o seguro de uma empresa que nem a Aurora contra incêndio. E tu pega o seguro da Aurora com o corpo de bombeiros na frente da empresa. É outro padrão de risco. O risco despencou. O tempo de reação antes era o quê? 40 minutos até carazinho vir? E qual é o tempo agora? Os bombeiros estão sentados, esperando. Ali na Aurora, ela só vê a fumaça do outro lado da rua. Tipo assim, não precisa nem... Ontem mesmo foram em Rondinha, né? Nosso corpo de bombeiros em 10 minutos estava lá. O de carazinho demorou quase 50. E Thompson, a gente às vezes até é cobrado e às vezes recebe algumas críticas em relação a esse projeto aqui, em cima das ações que a gente faz, mas em relação a esse projeto aqui. Teve pessoas do poder público, não vou citar nomes aqui, que postavam em redes sociais que não era para criar pânico, que era para parar de postar coisas, que não estava acontecendo nada. Cara, eu te juro para ti, eu prefiro ser cobrado, ser criticado, nesse caso, por agir, por prevenir, junto com o Pablo, junto com o Marcelo. Muitos falaram que esse nosso projeto era exagero. Eu prefiro daqui um mês, daqui um ano, daqui 20 anos, as pessoas me falarem, olha, aquele projeto lá que vocês fizeram não precisou ser usado. Talvez vão falar foi um exagero da parte de vocês, mas eu prefiro ser criticado, ser cobrado pelo excesso de cuidado, pelo excesso de segurança, do que amanhã ou depois, não preciso nem me falar nada, mas o meu consciente vai me cobrar. De a gente saber, Pablo, que a gente teve a oportunidade de fazer. Estava em nossas mãos, pelo menos o projeto, a execução, o prefeito. Mas em nossas mãos, foi dada essa missão para nós. Nós somos eleitos pelo povo. A gente tem que dar uma resposta. Mas muitas vezes é mais fácil tu ficar acomodado na zona de conforto, porque tudo que tu fizer vai ter o ônus e vai ter o bônus. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E teve pessoas no nosso meio ali, político ali, que olharam com outros olhos, porque não tinha sido feito por eles. Mas só que eu, como te falei, eu prefiro passar por isso, ser apontado, ser cobrado, criticado, por uma minoria bem pequena. Mas eu prefiro passar por isso, mas ter a minha consciência tranquila, que junto com o Pablo, junto com o Marcelo, a gente buscou o melhor,
os alunos, buscou melhor para os profissionais que trabalham nas escolas, buscou melhor para a nossa comunidade, do que lá na frente eu, na minha consciência, eu pensava, mas eu e o Pablo, o Marcelo, a gente poderia ter feito algo mais, a gente poderia ter algo para fazer a diferença e a gente não fez. Então, a consciência é bem tranquila. O projeto, a gente tem certeza que é bom, que é importante, tanto é que o prefeito sancionou, né, Pablo? Sancionou. Sem vetos. E sem vetos, poderia ter vetado alguns pontos, sancionou todo ele, e algumas ações já estão em prática, e a próxima, acredito, tenho certeza que vai ser a segurança. Então, em relação ao projeto, a gente fica feliz, triste por precisar fazer um projeto assim, mas feliz porque a gente sentou com o Pablo, com o Marcelo e conseguiu chegar num entendimento, e a gente sempre deixou aberto também, se alguém tiver mais alguma ideia, como o Pablo falou, se alguém amanhã quiser melhorar a nossa lei, colocar mais uma ideia, mais umas ideias, a gente vai ficar muito feliz, com certeza. Tem algum ponto que te chama muita atenção? Algo específico? No projeto? Isto. É o que eu falei. A parte, o que mais eu vejo importante nesse projeto é a parte da segurança. Porque se você tiver um botão lá e não tiver ninguém para combater, só o botão não salva ninguém. Se você tiver uma porta de segurança, mas não tiver ninguém lá para cuidar da porta, para prender ou combater tirar possíveis pessoas armadas, não adianta nada. O monitoramento. É a mesma situação das nossas câmeras nos pontos públicos estratégicos. Tem alguém lá na brigada assistindo atrás. Assistindo e aciona alguém para ir lá dar o combate. Então, eu acho que o ponto-chave desse projeto aqui, o ponto mais importante dele, é o segurança. Uma pessoa ali na escola, na porta ou nas redondezas da escola. Enfim, o ponto-chave desse projeto, o mais importante, eu acho que é a pessoa, e os demais itens aqui do projeto, eles vêm a complementar, vêm a dar apoio, a dar, como que eu posso te falar, suporte para a pessoa que está ali na porta para poder desempenhar bem o trabalho dela e a gente evitar possíveis ataques aí. E te digo, como eu falei, até as professoras que hoje são xingadas por um pai, que são xingadas por um aluno, que já foram agredidas por pais, por alunos. Se tiver um guarda ali, vocês acham que isso vai acontecer? Não vai, pode ter certeza que não vai. Então, a gente tem um problema de muitos e muitos anos, que eu acredito que com todas essas medidas, mas principalmente, especialmente com o guarda ali na porta, não é o tio, hoje a gente tem um tio, mas se chega um cara armado lá, o primeiro que vai correr vai ser o tio. E eu não tiro a razão dele. Por quê? Porque ele não foi treinado para dar esse combate. Não foi. Nós temos que ter uma pessoa. É a mesma coisa que nós pedir para a diretora ou para o professor ir lá, e aconteceu, numa escola, a professora imobilizar esse ano. Imobilizar, mas isso são exceções, né? Uma imobilizou, mas a outra perdeu a vida. Então, se nós temos a pessoa lá na porta, aquele cara nem tinha entrado. E se tivesse entrado, pode ter certeza que o massacre teria sido menor, porque no primeiro grito ele já agiria e tomaria conta da situação. Então, eu tenho certeza que o principal ponto desse projeto é o quinto aqui, né? O 6, que o executivo disponibilize um vigilante treinado, e não é o tio. O tio é importante, com certeza, mas a função dele dentro da escola é outra. Nós precisamos de um vigilante. Por que aqui no nosso centro, antigamente, bem pouco tempo atrás, a gente ouvia falar em assalto aqui, assalto ali, aí as empresas começaram a contratar seguranças. Tu vai no BAC, tem um segurança, tu sobe para cima, na região do Lojão ali, todos os locais sem segurança. O mercadinho do bairro, depois das 6. Nunca mais aconteceu nada. E é bom saberem. Quem tem intenção de vir para Sarandi roubar, nós temos uma segurança, além de ter a polícia, as forças policiais, né? A gente tem segurança e se você vier, pode ter certeza que você vai levar a pior. Tu não vai sair bem daqui. Então, nas escolas, eu acho que o principal ponto é o segurança. Perfeito. Uma contribuição que faltou, gente, acho que foi muito bem esclarecido o projeto e a dúvida que a gente tinha de importância para
para o município, com o apoio aqui da Padaria Kennedy e da Boa Vista Home Design, Walter Nedel Filmes nas nossas câmeras e na técnica, o NorteRS consegue tirar essas dúvidas, né? E muito obrigado por vocês comparecerem. Não sei se falta alguma coisa da gente esclarecer que pode ser reforçado também. A Padaria Kennedy, que o proprietário, o Hildebrando, é um vigilante, um segurança armado, inclusive para a escolta armada. Uma pessoa Exatamente. Que se tiver que resolver no papo, na conversa, ele resolve. E se tiver que resolver no braço, usar a força, ele usa. E eu tenho certeza que ele sempre vai ter sucesso, êxito no que for necessário. Perfeito, perfeito. Aí, revelações, né? Então, Eu acho que era isso aí, Tom. Só agradecer aí o espaço. Esse projeto de lei, como eu disse, ele pode ser reformado ao longo dos anos, conforme a necessidade. Mas ele é um projeto de lei que eu acho que ele sempre vai existir, porque ele estabeleceu políticas públicas para segurança nas escolas e nas creches. É isso que ele fez. Perfeito. É nós que agradecemos, Pablo. Você está disponível aí para ajudar esclarecer aí. Um abraço ao vereador Marcelo, que também é um autor do projeto, que infelizmente não pôde comparecer, né? Mas fica a nossa lembrança dele, que, como citado por vocês, teve grande atuação. Ayrton, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer também, Thompson, agradecer o convite do NorteRS, agradecer a amizade do Pablo, a parceria, a gente trabalha junto e a gente se coloca à disposição. Nós somos representantes do povo, a gente não foge da responsabilidade e quando você precisar, tiver alguma demanda, algum assunto, alguma ideia, a gente está à disposição e se precisar novamente, qualquer outro assunto, a gente vem aqui, a gente entra num bate-papo porque esse é o nosso papel. A gente até acha que nós fizemos pouco isso, Pablo. A gente trabalha bastante, mas a gente não fala sobre o que a gente faz, não presta contas, que eu acho que é um erro nosso. Mas a gente se coloca à disposição e agradece o NorteRS, com certeza. É um meio de comunicação, não sei se é um jornal. É um portal, a gente costuma falar. Enfim. É um portal que tem um alcance grande aqui na nossa região e com certeza é muito importante para manter a gente informado também de tudo que acontece aqui no nosso município e na nossa volta. O podcast ele entra numa segunda fase agora, né? A primeira fase, esse é o 27º, e a gente vai conhecendo. O vereador Pablo já participou, você é a primeira vez, mas agora é o momento da gente começar a juntar categorias, juntar ideias, né? E movimentar esse tipo de pensamento intelectual dentro do município de Sarandi. Muito obrigado a vocês, espectadores que estão nos acompanhando, que possam voltar sempre e, como eu falei, na semana que vem os assuntos serão de referência à Brigada Militar com o comandante Agnaldo. Um grande abraço, boa noite, família.